Olá, hoje tenho a honra de receber aqui Paulo Pinto, nós vamos explorar com ele três, quatro fontes, na verdade. A parte executiva, na experiência dele em empresas públicas e depois em empresas privadas, e também um lado empresarial dele, tanto na consultoria, com mais de 20 anos de experiência, como também como acionista de uma empresa de destaque aqui na área de telecomunicações no Brasil. Seja muito bem-vindo, Paulo. É um privilégio te receber aqui. Tenho certeza que todos que estiverem nos assistindo receberão um conteúdo de primeiríssima linha. Obrigado, Edu. O prazer é meu, a honra é minha. Eu lembro de você pequenininho jogando tênis, ganhando de todo mundo, anos 80, por aí. Oh, É, mas muito vamos lá, bom. Paulo. A primeira parte, Paulo, que eu queria explorar com você foi o início da tua carreira. Você escolheu o mundo executivo e você fez toda uma trajetória que a gente vai falar um pouco aqui. Uhum. É. Como é que foi o início da sua carreira? O que que foi importante em relação à sua formação? Ela aconteceu em paralelo. Por que que você enxergou esse mercado de telecom como uma opção para você iniciar a sua carreira? Eu me formei em engenharia de telecomunicações em 74. E na época era o boom da Embratel, né, dos satélites. E eu me interessava muito por essa área. Apesar de meu pai ser dentista e forçar a que eu tentasse ficar com a clínica dele, mas no primeiro evento que ele me levou, um acidente, ele era bucocirurgião, um acidente que ele foi, foi atender lá o sujeito que tinha se acidentado. Quando ele abriu o cara, eu desmaiei, caí do lado. Ele falou assim: não, não, então você não vai ficar em área médica, não, você vai ficar em área de ciências mesmo e tecnologia. Então, quando eu me formei, havia muita oportunidade no mercado. Então, todas as empresas, Embratel, IBM, todas tinham vaga para estagiário na época. Eu entrei como estagiário no terceiro ano da faculdade. E eu escolhi para a Cetel, que era uma empresa pequena, daqui do governo do estado do Rio, foi fundada em 66 pelo Carlos Lacerda, e ela era o grande atrativo da Cetel é que ela só usava tecnologia de ponta. Então, micro-ondas, fibra ótica, linhas compartilhadas, a Cetel foi a primeira a fazer isso em todo o sistema Telebrás, ainda na época do monopólio. Isso foi um berço para nós, né? Você vê que hoje grandes executivos do mercado trabalharam na Cetel, né? O Valente, por exemplo, foi presidente da Telefônica. Então, tem gente que está lá fora, no exterior, em empresas multinacionais. Eu fiquei 12 anos na Cetel. Depois de 12 anos, eu não tinha mais para onde ir, só cargos políticos. Então, para contrariar a minha família, eu fui para o mercado privado. Saí da Cetel depois de 12 anos e fui trabalhar na ABC Teleinformática, que era uma empresa do Grupo ABC, hoje Grupo Algar. Fiquei 2 anos no Grupo Algar, trabalhando na área de projeto. Trabalhei no projeto do avião AMX, que a ABC tinha uma participação grande na parte de eletrônica. Da ABC eu fui para outra empresa também nacional, chamada Modata, que era empresa fabricava modems de transmissão de dados naquela época, 2.400, 4.800, eram as velocidades da época. Depois de 2 anos na Modata, eu fui convidado para ir para a Victory, que era uma empresa da Globo e do Bradesco e do Grupo Victor Internacional. E eles tinham a pretensão, na época do governo do ministro Antônio Carlos Magalhães, de lançar uma frota de satélites chamado Classe, Consórcio Latino-Americano de Sistemas Satélites. Eu estava envolvido nesse projeto, então. Depois de 5 anos na Victor, eu recebi um convite para fazer o startup de uma empresa canadense aqui no Brasil, chamada Newbridge. O meu inglês era péssimo naquela época, né? Então, a primeira coisa que eu fiz foi mergulhar no inglês para poder trabalhar nessa empresa. Eu fiquei nessa empresa também 5 anos. Eu era membro do Steering Committee. Essa empresa estava para ser comprada pela Alcatel. Eu sabia que a Alcatel já tinha uma estrutura enorme no Brasil. Nessa época, eu era VP Latinoamérica da Newbridge. Com certeza, a Alcatel ia absorver a Newbridge. Coincidentemente, eu recebi um convite para fazer o startup de uma empresa canadense da área de satélite, a Gilat, aqui do Brasil também. E aí fiquei na Gilat também durante mais 5 anos. Em 2003, 2004, eu saí da Gilat com o compromisso de não trabalhar no mercado durante 12 meses. E aí fundei uma empresa chamada Rural Web. Eu e minha filha, porque naquela época você não podia ser dono Sozinho. exclusivo sozinho.
E fiz um acordo com a própria Gilat de usar os equipamentos usados que eles tinham para prestar serviço para o mercado rural. Eu fiquei mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos nessa atividade, mas começou a área de operações é uma área que não me atrai, né? Eu sou mais marketing, vendas, administração. Nesses 2 anos, então, eu recebi um outro convite da Motorola para ser o que eles chamam de GRO, né? O Government Relationship Officer, em Brasília. Eu aceitei esse convite. E aí vendi a Rural Web para os atuais sócios, né? Pô, legal. Que eram meus amigos desde a época de Cetel. Trabalhamos junto na Cetel. Fiquei na Motorola durante 2 anos, trabalhei em Brasília durante esses 2 anos. Foram os piores anos da minha vida, porque Brasília é muito difícil, né? Ainda mais que eu estava sem família lá, né? Você tinha que idade nessa época, Paulo? Em 2003 eu saí da Gilat, eu sou de 51, eu tinha 51 anos, né? 51, 52. Por aí. Na New Bridge, eu fui para a New Bridge em 95, eu tinha 44 anos. Né? Foi o primeiro cargo mesmo executivo de multinacional. Eu fiquei então na Motorola. Da Motorola, eu recebi uma ligação do antigo dono da New Bridge, que é um canadense que ficou muito amigo nosso, conhecido lá como Bill Gates do Canadá, me convidando para fazer o startup de uma outra empresa que ele tinha adquirida, chamada Mytel Networks. E eu aceitei. Eu estava em São Paulo também, morando em São Paulo, a família morando no Rio. Era confortável para mim voltar para o Rio. Eu voltei para o Rio para fazer o startup da Mytel e fiquei na Mytel 8 anos. Saí da Mytel em 2014. Aí falei, pô, vou tirar um ano sabático aqui. 6 meses depois eu comecei a trabalhar, porque quase que eu me separei, né? Você trabalhar de casa é complicado. Você está numa videoconferência internacional, teu cachorro começa a latir, tua mulher te chama, bem, abre a porta porque eu estou no banheiro, então é um negócio complicado. A vida real, né? Eu tinha fundado em 2003 uma outra empresa que eu ainda tenho até hoje, chamada Visuntech, que é uma empresa de consultoria internacional. A gente ajuda multinacionais a virem para o Brasil. Tanto o aspecto legal quanto o aspecto técnico de homologação de equipamento da Anatel e uma série de outras coisas que é difícil para uma empresa estrangeira entender isso no Brasil. Hoje a gente trabalha com a Kepler, que é uma empresa canadense que vai lançar uma frota de mini satélites de baixa órbita. E a gente está fazendo o startup dela aqui no Brasil. Bom, depois desse ano não sabático, que era para ser sabático, não foi um ano, esses amigos que tinham comprado a Rural Web de mim me convidaram para ajudá-los. Né, o mercado rural estava indo muito bem naquela época, eles tinham que fazer uma reestruturação na área comercial, e eu comecei fazendo uma consultoria para eles. Depois de um ano, eles me convidaram para ser sócio da empresa, né? Foram bastante... com muita gratidão, eles me deram uma participação na empresa. Então, hoje eu sou acionista minoritário, né? O acionista majoritário é o Marcos Crua, que foi para quem eu tinha vendido a empresa, né? em 2003. E hoje, estou até hoje, desde 2015, eu estou trabalhando com eles lá na Rural Web, oferecendo internet via satélite para comunidades rurais. Paulo, você me deu várias pérolas e vários ganchos para a gente poder explorar aqui na continuidade do papo. Eu queria explorar um ponto importante que você citou, e talvez para a galera que está nos assistindo, um ponto relevante. Você falou, e dá para ver que você não só se planejou, como você se preparou muito ao longo da tua carreira. É verdade. Né? E a questão do inglês, em algum momento, virou uma pedra no seu sapato. Virou. Né? O que você poderia ter feito de melhor e por que você deu esse mole, né, do inglês? Foi falta de tempo? Você deixou escapar? Eu queria, brevemente, porque eu acho que a gente tem tanta coisa mais bacana, mas para quem está assistindo hoje, uma geração que está vindo, muitas vezes não dando importância ao preparo, ao estudo, seja ele formal, seja ele informal, essa questão da língua, né, que é importante no relacionamento, e depois a gente vai dar uma outra passada. Mas fala um pouquinho dessa questão da pedra no sapato que quase te atrapalhou pelo que você falou ali, que foi o inglês. 2 coisas que eu me arrependo bastante. Uma, não ter aprendido inglês na época que eu devia aprender, na minha adolescência, né? Pura preguiça. Né? Na época tinha o IBEL, tinha outros cursos aí, a cultura inglesa, e eu não quis aprender. Resultado, quando chegou na época que eu tive que negociar
trazer para o Brasil aquela tecnologia do Teletrim, que eu fiz isso na Victory, eu tive que aprender inglês em 3 meses, né? Mas inglês negocial, não inglês de the books on the table, né? Inglês De bom nível. de contrato, de saber ler contrato. Então, isso foi um sacrifício grande que eu fiz com boa vontade, né? Eu chegava a botar fita dos cursos de inglês no carro e para ir e voltar do trabalho eu escutava as fitas o tempo todo. Então, aprendi quase que sozinho o inglês, né? Comprando muito livro, lendo muita coisa. Outra coisa que eu me arrependo é não ter aprendido piano. Tinha piano em casa e eu não aprendi. Eu aprendi violão, mas não aprendi piano. Mas é isso aí mesmo. Eu queria também explorar com você. Você citou em vários momentos da sua trajetória uma série de interligações, né? Como é que você construiu, e você fez isso muito bem, pela sua história, pelos resultados, pelos cargos que você atingiu, como é que você construiu a tua rede de relacionamentos e como isso foi fundamental na sua trajetória? Quanto relacionamento pesa em toda a sua história? Edu, ninguém faz nada sozinho, né? Eu sempre fui desse tipo de pensamento. Então, sempre tentei montar times que tinham a mesma mentalidade, o mesmo objetivo que eu tinha. Sempre tentei ser um tutor para os mais novos, né? Eu gostava muito de contratar estagiários, né, no último ano, terceiro ano de faculdade, e formava essas pessoas com a cultura da empresa. Então, isso me ajudou muito. Eu tenho pessoas que trabalharam comigo há 40 anos atrás e até hoje me agradecem, foi o meu melhor chefe, esse tipo de coisa, aquele negócio que você conhece também, né? Então, é muito importante você se preocupar com o seu time. Você sozinho não é nada. Então, você tem que ter um time bem coordenado, que tenha as mesmas ideias, que sigam os mesmos princípios, muito respeito humano, né? Muita colaboração entre as pessoas. Não tem chefe, não tem subordinado, é todo mundo do mesmo time. Você tem que atingir aquele objetivo comum para todo mundo ter sucesso. Perfeito. E os seus relacionamentos, vamos chamar assim, colaterais, e os relacionamentos para o topo das organizações? Você fez uma carreira internacional em algum momento, a sua carreira se internacionalizou. Você passou a ser um exportador do seu próprio serviço, né, no seu núcleo. Como é que foi o relacionamento internacional e em que momento você percebeu, não, eu sou um cara respeitado, eu sou um cara que pro gringo que está botando dinheiro aqui, eu sou um cara importante nisso e eu tenho respeito dele. Como é que foi? Fala um pouquinho disso também, que é o relacionamento que eu chamo para o topo, e você também fez isso com muita habilidade. A minha primeira experiência com multinacionais foi na New Bridge, que é uma empresa canadense, e a minha primeira entrevista lá, eu ainda tremendo, mal das pernas no inglês, o presidente da região Américas foi me entrevistar, o Mike Pesco. Aí falamos sobre tudo que tinha que falar, e ele virou para mim e falou assim: a única coisa que me preocupa em você é o seu inglês. Eu falei: você está coberto de razão. Agora, se eu fosse trabalhar aqui, realmente a sua preocupação procede, mas eu vou trabalhar no Brasil, vou trabalhar na América Latina, lá eu não tenho nenhum problema de idioma. Ele falou: está contratado. Ou seja, era uma resposta chave para você. Se você responde errado ali... É verdade. Né, então, isso, para quem nos assiste, é muito importante. Muitas vezes você construiu uma carreira, chegou no momento chave e uma pergunta te distanciava daquele cargo, né, Paulo? Então, esse depoimento faz muito sentido para você, porque é igual o gol no futebol, né? Muitas vezes o time está jogando super bem, está tudo certo, mas você não consegue fazer o gol. E a sua resposta, naquele momento, ela foi crucial. Claro que ela foi a cereja do bolo. Se eu tentasse amenizar, não, mas eu consigo... Não era o caso. Eu tinha certeza da minha limitação. Entendeu? E foi verdadeira, né, a tua resposta. Você aceitou a limitação e você estava preparado para uma justificativa plausível, tanto que ele aceitou e você construiu uma história muito bacana nisso. Eu queria, Paulo, também, dentro da sua fala, né, toda no início, eu peguei essa questão da... Você sempre esteve envolvido com inovação. Você citou lá o caso da sua primeira experiência como estagiário na Cetel, e o que te atraiu lá foi a questão da inovação, né, de alta tecnologia, etc. E a área satelital é uma área que se transformou muito ao longo do tempo, e rápido. Né? Você está falando aí hoje de tecnologia de satélites de baixa órbita e uma série de coisas que são mais técnicas, a gente não quer entrar nisso aqui, mas você sempre esteve muito próximo de evoluções tecnológicas.
a aceleração dessas evoluções hoje está numa velocidade, assim, é a aceleração cada vez maior e, consequentemente, as mudanças chegando ao mercado de uma maneira em ciclos muito velozes, né? Uma tecnologia de hoje, você não sabe se daqui a 5 anos aquele produto está descontinuado, se não está. Exatamente. Como é que você qual a dica que você dá hoje para quem está no mercado em que a tecnologia é uma característica importante? Como é que você vê a diferença de velocidade mesmo, de aceleração no que você viveu e que você ainda vive, porque você está pujante ainda no teu segmento? Que conselho você pode dar para quem está nesse mercado? Mantenho-se informado, sempre. Sempre. Eu assino, acho que 6 ou 7 jornais, inclusive jornais estrangeiros, boletins de tecnologia. Tudo que aparece eu vou estudar, curiosidade. Agora eu estou fazendo uma história aí da inteligência artificial, estou tentando também mergulhar nisso agora para ver como é que eu vou utilizar isso no nosso negócio. Então, você tem que ser curioso, você tem que perguntar sempre, né? Eu cheguei a dar aula no Fundão, acho que eu não coloquei isso para você. Eu fui professor de telefonia em 1981, Legal. na Universidade Federal do Rio de Janeiro. E lá eu incentivava sempre as pessoas. Eu explicava o que era. Você entendeu? Não. Então, por que você não perguntou? Pergunte, levante a sua voz, pô, não fique omisso, pô, senão o mercado te atropela. Então, eu sempre fui assim, sempre fui muito curioso, sempre perguntei muito, sempre li muito. Até hoje eu leio, sei lá, 2, 3 livros por mês aqui, sempre. Livros não necessariamente de tecnologia, mas livros de outros assuntos. Então, se interesse sempre. Tem gente que levanta, toma café, vai trabalhar. Bate o sinal de meio-dia, larga a caneta onde está, vai almoçar, volta 1 hora, senta, 5 da tarde. Acho que não é isso. Você tem que tentar dar para a empresa todo o potencial que você tem. Com certeza você vai ter retorno. Perfeito. Então fica aqui também uma observação. Olha que bacana o Paulo trazendo essa questão do processo de aprendizagem contínua. Não dá para você parar. E no mercado que ele está, isso é ainda mais crítico. Então, assim, não deixe de buscar conhecimento. Hoje as fontes são inúmeras. Cuidado com o conhecimento que você está acessando, cuidado com a fonte. Né? Mas é muito importante você ter fontes confiáveis e, a partir delas, você poder fazer um trabalho. Paulo, você trouxe aqui a questão da inteligência artificial. E um dos pontos centrais aqui também do nosso podcast passam pelas tecnologias da indústria 4.0, em que inteligência artificial é, sem dúvida, a bola da vez. Ontem, por acaso, eu participei de um grupo de 25 especialistas a partir dos Estados Unidos, e eu fui convidado como ouvinte, e eu fiquei impressionado como eles estão, como IA, né, a inteligência artificial, ela está hoje dominando todos os segmentos, todos os eventos nos Estados Unidos, que é o grande berço de discussão do assunto. Claro que a gente pode também ter ali a Índia, a China, tem gente ali, a Coreia do Sul, tem muita gente ali preocupada com o tema, mas os Estados Unidos tem toda uma pujança em cima do tema. Mas eu fiquei impressionado com as dúvidas dos especialistas, os testes que eles estão fazendo para ver, opa, como é que a IA vai agregar valor. E aí o ponto central desse debate foi o seguinte: eles estão entendendo a inteligência artificial mais madura na parte de assistência, justamente para encurtar o processo de conhecimento e, consequentemente, tornar a tomada de decisão mais assertiva. Então, esse é um ponto que eu queria pegar como gancho e trazer como a grande questão do momento. Isso é muito novo, porque foi ontem esse debate. Especialistas ali de empresas que estão faturando $1 bilhão, $1,5 bilhão, 3 bilhões de dólares, 500 milhões de dólares. Então, eram pessoas ali que estão usando a IA e estão tentando ver como é que isso pode agregar valor para o seu faturamento, para o seu negócio. Vamos dar uma paradinha? Paulo, eu queria explorar também, nessa questão da sua trajetória, teve um momento que você atuou num setor extremamente regulamentado, né? A área de
telecomunicações no Brasil é um setor. Vamos fazer o corte de 98, que foi a privatização, mas continuou depois muito fechado. Tem uma barreira de entrada muito alta e cara, né? Aí você falou dessa sua experiência em Brasília, mas eu não queria falar de Brasília como cidade. Eu queria falar da questão do Brasil com um excesso de burocracia. Você tem um setor que homologações demoram em torno de 1 ano, para ser bem otimista, para fazer um processo de um novo produto. Hoje pode ter melhorado, mas ainda é muito lento. Uma parte dessa lentidão é parte de processo mesmo, faz parte, a gente compreende, mas ainda, comparativamente com outros países, é muito ruim. Anos atrás, né, isso era muito pior. Como isso te atrapalhou nessa sua relação com esses investidores internacionais e como isso te ajudou nas habilidades que você desenvolveu para lidar com todos esses órgãos? Isso acabou me ajudando mais em identificar oportunidades, né? A dificuldade de você conseguir abrir uma empresa, tudo bem, mas você regularizar os seus equipamentos, principalmente com equipamentos estrangeiros, é muito grande. Você tem que ter certificações, tem que passar por laboratórios aqui no Brasil. As certificações lá de fora, do FCC, por exemplo, americano, não são aceitas aqui pela Anatel. Então, o sujeito gasta $200 mil numa homologação lá. Quando chega aqui no Brasil, tem que gastar mais $200 mil para homologar novamente. Então, o que a gente fez? Eu e meus sócios na Visuntech, a gente mapeou como deve ser um processo de entrada no mercado brasileiro de produtos estrangeiros. Fizemos um manualzinho disso, botamos em inglês e começamos a distribuir isso em feiras para empresas que estavam pretendendo entrar no Brasil. Então, isso foi ótimo, porque atraiu um mercado para nós. A gente mostrou a nossa experiência já em várias outras empresas que a gente trouxe para o Brasil e estão aí até hoje trabalhando, mas foi fruto de muito trabalho, de entrar, entender como é que funciona dentro da Anatel, como é que funciona dentro das outras organizações, os laboratórios que fazem homologação, o CPQD, enfim, vários outros órgãos que trabalham nesse universo de entrada de empresas estrangeiras no Brasil. Melhorou muito, né? A própria Anatel melhorou muito, ela já tem sistemas informatizados que já agilizam muito o processo de você colocar lá a informação, receber a aprovação, mas ainda está muito lento quando você compara com as empresas estrangeiras, né? A Europa, Estados Unidos, até a Ásia hoje está muito mais ágil do que a gente. Paulo, queria chamar a atenção para o público de algo que você falou. Então, você teve que, apesar de todo o seu conhecimento, já de uma experiência acumulada, você teve que preparar um material. Claro que isso tinha a ver com a sua consultoria também, né? Você já enxergava isso mais adiante como um potencial de serviço, mas como você teve que fazer esse mapeamento, traduzir isso para um material específico, e aí você fez marketing também, porque você definiu aonde é que você ia fazer esse tipo de comunicação da maneira mais barata possível, né? Que foi fazendo isso em feiras, em eventos, e você conseguiu se comunicar, se apresentar para o mercado com uma linha de serviço que gerou rentabilidade para você ao longo do tempo, né? O networking, desculpa, Edu. O meu networking ajudou muito. Porque, por exemplo, a New Bridge, que foi a primeira multinacional que eu trabalhei, ela pertence a um grupo chamado Wesley Clover, que tem 60 empresas. Então, nós distribuímos isso para 60 empresas que queriam vir para o Brasil, e várias vieram, efetivamente, né? Então, isso também é importante, é você manter... Mesmo eu já tendo saído da New Bridge anos atrás, eu continuei mantendo esse relacionamento com eles lá. Até hoje eu falo com o dono da Maitel, o Terry Matthews, manda e-mail para mim, eu mando e-mail para ele, sempre atualizando como é que está por aí, ele perguntando como é que está por aqui. Então, mantendo esse networking, que isso é fundamental na área profissional. O que você falou tem mais duas pérolas assim muito legais. A primeira é a questão do networking, né? E aí você fez isso do núcleo para fora, do que eu chamo, né? Muita gente pega e faz de fora para o núcleo, e aí a pessoa se perde. Muita dificuldade. Então você tinha uma série de restrições de mercado mesmo. E você enxergou que do núcleo para fora você conseguiria fazer uma espécie de explosão daquele tipo de habilidade que você desenvolveu, e você passou a ter reconhecimento com isso. Um outro ponto que eu queria chamar a atenção do público é algo que você falou, que foi a credibilidade
que você foi acumulando no mercado. E aí, isso é muito importante mesmo. Porque quando você, uma pessoa, enxerga você como uma pessoa confiável e de alta credibilidade, você passa a ser uma referência no país que você atua, que é o Brasil, e para fora. Então, não tem como você deixar de ser uma referência confiável para essas pessoas que buscam o Brasil. Então, é natural que a pessoa que se relacionou com você fala: Ô, você vai entrar no Brasil? Conversa com o Paulo, né? Exatamente, é isso que Pede a acontece. consultoria dele, porque você pode evitar uma perda muito grande, né? Então, o raciocínio muitas vezes é: você vai economizar tempo, vai economizar dinheiro, e se você tomar uma decisão de entrada, você vai estar muito bem assessorado, né? É assim que acontece mesmo, não, É Paulo? exatamente isso, exatamente isso. A credibilidade que a gente conseguiu no mercado abre portas hoje. Já recebi pedidos até de empresas da Ásia, que souberam, através de uma filial de uma empresa que eu trabalhei, uma filial na Ásia, a pessoa que foi para lá me conhecia. Ó, se quer entrar no Brasil, procura o fulano lá. Então, isso Perfeito. aí Não, e para você que está nos vendo, a importância. O Brasil ainda recebe muito esse tipo de investimento. O Brasil engatinha muito. quando ele precisa exportar suas empresas, e seus serviços. Como base local, alguma coisa no mundo do software, no mundo do desenvolvimento, o Brasil conseguiu ocupar um espaço, na minha opinião, muito menor do que deveria. A Índia, nada de braçada, a Coreia, nada de braçada, e outros países que têm uma condição muito pior que a nossa, eles conseguem fazer um trabalho muito legal. Mas a gente, de lá para cá, a gente já conseguiu uma evolução muito boa. Falta daqui para lá de volta. Paulo, vamos explorar um pouquinho o teu presente agora. E depois nós vamos para o teu futuro. Não vai falar de golfe, não, né? Não, não. Hoje não. Apesar da gente poder falar que é questão de. Mas tá aí, vamos pegar um gancho aí. Vamos mudar o rumo da entrevista, porque eu acho que vai ficar legal pra caramba. Como é que o golfe te ajuda no seu presente? Como é que eu entrei para o golfe, né? Eu jogava tênis, né? Eu era Aham. terceira classe de tênis. E eu trabalhava numa multinacional, tinha aqueles eventos lá fora e tinha o day off. O day off, todo mundo vai lá jogar golfe. Eu não jogava golfe. Aí o presidente dessa empresa falou: não, não, nós temos que comprar um título de um clube de golfe, porque eu também jogo golfe, quando eu for para o Brasil eu quero ir lá jogar. Aí eles compraram um título do Gávea. Então isso foi em 98. Eu fazia mountain bike, fazia tênis, fazia uma porção de outros, pelada, futebol, cara. Depois que eu comecei com golfe, e eu achava golfe a coisa mais monótona do mundo. É o único esporte com bola que você e a bola estão parados. A não ser sinuca, que é indoor, mas outdoor só tem o golfe. Resultado, Você nunca apaixonou. mais fiz nada, cara. Então, de 98 até hoje, é golfe direto. Toda vez que a gente vai viajar, eu escolho sempre algum lugar que tem um campo de golfe. Enquanto a mulherada vai para o shopping, nós vamos para o golfe. Ô, Paulo, eu queria explorar mais um pouquinho essa questão do golfe, no sentido de o golfe, ele é um esporte, você está desde 98 nele, então nós estamos falando aí de mais de 25 anos, 26 anos, né, de esporte. É muito tempo para um esporte. E você vai continuar nele, como você falou. Mas eu queria puxar duas coisas no golfe: estratégia e frustração. Tem vários aspectos relacionados ao golfe que a gente poderia relacionar com o negócio. Mas o golfe, muitas vezes você tem um dia muito legal e no outro dia parece que você é um outro jogador. É verdade. Buraco a buraco. São 18 buracos no golfe, para quem não conhece. É um jogo que dura 4 horas e 15. Como é que o golfe te ensinou nesses dois aspectos? Da estratégia de um jogo, de uma evolução, né? Que tipo de analogia você pode fazer? E na questão da frustração. O golfe, se você não tiver determinado, acho que, eu não sei, não conheço muito uma estatística não, mas pelas pessoas que eu conheço, de 100 pessoas que começam a aprender golfe, só 20 continuam. 80 se frustram em algum momento e deixam de fazer o esporte. Quando eu comecei, eu tinha aula com dois professores, o Mário Gonzalez, que é um dos maiores golfistas da história do Brasil, e o professor Raimundo, que era um mestre que tinha lá no Gávea, e eles só deixaram eu ir para campo depois de 6 meses de aula.
Por que que existe a frustração? Você ainda não está preparado, vai para campo, começa a errar, 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 desiste do esporte. Então, normalmente, o primeiro handicap é da ordem de 30, 32. O meu primeiro handicap foi 24, porque eu tive essa... Então, isso me motivou muito. Só para esclarecer, quanto menor o handicap, melhor é o jogador. Os profissionais, o handicap é 0, né? Tem que jogar ao par do campo, no que a gente chama. Então, isso me motivou muito. Eu passei, quando eu fui para São Paulo, eu fiquei 3 anos morando em São Paulo, e vendi o título do Gávea, porque eu pensei até que eu não voltasse, mas continuei jogando lá através de amigos, né? Eu jogava raramente. No Gávea era, no mínimo, 3 vezes por semana eu jogava. Sábado, domingo, às vezes a gente jogava 36 buracos num dia. Então, estava no auge da excitação com o esporte. Eu fui para São Paulo, fiquei lá um tempo, depois eu voltei, fiquei parado também algum tempo por causa de trabalho, viajava muito, eu estava como VP América Latina, ficava a semana toda fora. E aí só voltei mesmo agora em 2014, quando eu me aposentei das multinacionais. E meu handicap está uma bosta. Opa, pode falar bosta? Pode. Ô, Paulo, e a questão da estratégia? Você vai... Te ajudou? Você é um cara que percebe-se que tem a estratégia na veia também. Isso foi, seja micro, seja macro, de curto, médio e longo prazo. Então, quando você vai para um jogo, ou vai para um torneio, como é que o golfe te ajudou na questão estratégica, que você já tinha uma bela experiência acumulada? Como é que você pode dizer assim, isso me agregou nisso, me agregou naquilo? Acho que o interessante na estratégia é você conhecer a tua limitação, né? E não tentar forçar alguma coisa que exija aquele recurso que você não tem, né? Tomando o golfe como exemplo, né? As bolas longas eu bato bem. As bolas curtas, que são geralmente as mais difíceis, eu estou batendo muito mal. Então, o que eu fiz? Peguei o Nestor, que é o mestre lá do campo que a gente joga, e comecei a fazer aula de approach e de putt, que são as jogadas curtas do gol. Quer dizer, reconhecendo que essa é a minha limitação. Então, não adianta eu forçar se eu não tiver uma orientação de alguém. Se você não tiver uma orientação, o Mário Gonzalez falava, você vai solidificar teu erro, ao invés de consertar teu erro. Você vai para o campo sem orientação nenhuma, vai continuar fazendo os mesmos erros. Eu acho que a vida é assim. Se você reconhece a sua limitação, procura alguém para te ajudar, ou você, se for autoconfiante, procure uma forma de você compensar essa limitação. Paulo, você trouxe um ponto muito importante que eu queria mais uma vez falar com o público. Hoje a gente está chegando uma geração que não só tem dificuldades em reconhecer suas limitações, mas acha que sabe demais, acha que sabe tudo, sem ler coisas qualificadas, como você no início da sua entrevista citou. Você trabalha hoje com 7, 8 fontes simultâneas, entre revistas, leituras mais específicas, menos específicas. Então fica uma lição para você refletir o tempo inteiro na sua carreira sobre quais são suas limitações, não só de médio e longo prazo, mas suas limitações naquele momento, né? E o que você tem que fazer para superá-las. E mais, a questão do conhecimento, você trouxe isso também. Você pode até ter tido aquele conhecimento, mas aquele conhecimento está desatualizado. Então você precisou de uma ajuda profissional. Eu vejo muita empresa, muita startup, hoje sem nenhum tipo de ajuda, sem nenhum tipo de especialista com experiência comprovada e acumulada, que vai salvar muito tempo e recurso daquela startup. A gente hoje vê muito gato por lebre aí também, então toma cuidado com isso. Então, assim como um processo de escolher uma boa fonte, você tem que escolher também um bom profissional nesse assessoramento. Instituições de credibilidade, né? Tem várias aí que você pode procurar que vai ter suporte. Paulo, vamos agora então sair desse mundo do esporte, que não estava nem no roteiro. Muito obrigado por você ter trazido a lembrança do golfe. E acho que gerou muito valor aqui para todos que estão nos ouvindo. Vamos agora para a reta final, infelizmente, da entrevista, porque ela está maravilhosa. Que isso, obrigado. E eu queria puxar agora no teu presente. Você dá para perceber ao longo da entrevista que você é jovem há mais tempo que muitos dos nossos espectadores aqui. Então, assim, a juventude está na tua mente o tempo inteiro.
E aí eu consigo também enxergar você daqui a 10 anos, 15 anos, é o que eu quero explorar aqui. Vou fixar o horizonte de 10, 15 anos, que eu chamo de médio prazo, né, porque as transformações na sua indústria são muito velozes, como a gente já explorou aqui. Quais são os seus principais desafios hoje, né, e como é que você se enxerga daqui 10, 15 anos? Isso é uma preocupação que eu tenho e o meu sócio também tem, né? É o problema da sucessão na empresa. Eu não tenho nenhum planejamento de parar daqui a 5, 10, 15. Eu vou parar quando eu não tiver mais saúde, né? Eu não vou conseguir ficar em casa jogando xadrez, lendo gibi, e se não tiver condição de fazer um esporte que vai me ocupar meu tempo. Então, esse problema da sucessão, eu tenho 2 filhas, as 2 são muito bem-sucedidas, uma é médica, a outra é diretora da Johnson. O meu sócio tem 2 filhos, um muito bem-sucedido no mercado financeiro, outro também muito bem-sucedido no mercado de games, e ninguém quer tocar a empresa conosco, né? Então, a gente até contratou uma empresa de consultoria, de M&A, para nos ajudar nesse problema de sucessão. Mas mesmo que haja algum merger ou alguma aquisição da nossa empresa, até a própria consultoria nos fala que eles vão querer que a gente continue durante algum período, até para passar a nossa cultura para esses novos donos da empresa, se alguém vier a comprar a empresa. A gente tem muita preocupação nesse avanço tecnológico, porque é muito rápido e requer muito investimento para você estar update na tecnologia. Então, isso é uma coisa que nos preocupa. A empresa é sadia, não tem endividamento, não deve dinheiro a ninguém, tem caixa, tem uma caixa forte, mas o Elon Musk veio fazer um estrago no mercado de satélites recentemente, né, com essa tecnologia extremamente moderna, de qualidade, e que quebrou o paradigma do mercado de satélites, que é o mercado que a gente atua hoje. Mas todo mercado é de picos e vales, né? A gente está no momento de vale, mas tenho certeza que daqui a pouco a gente vai atingir o pico novamente. Os nossos clientes têm um perfil muito mais corporativo do que o perfil residencial. E o Elon Musk é muito forte no residencial. No corporativo, ele ainda não tem o que ele chama de SLA, que são as qualidades necessárias para atender mercado corporativo. Mas vai ter daqui a pouco. Não vai ser problema para ele, um sujeito com capacidade que ele tem, a estrutura que ele tem. Então, o que a gente está procurando? Está procurando se aproximar de eventuais concorrentes do Elon Musk, né, que vão entrar no Brasil daqui a pouco. Nós já estamos falando com alguns lá fora, para ser um parceiro deles aqui no Brasil, para não deixar a peteca cair. Não vamos desanimar, porque ele está tomando cliente nosso. Está tomando cliente meu, que é cliente residencial, que tem um baixo ticket e tem uma alta inadimplência. Então, pode ficar com eles. Isso não me preocupa. Eu não quero que ele pegue os clientes que são governo, grandes corporações, são os meus clientes mais fortes. Mas a gente está se mexendo sempre. Então, o exemplo do satélite. O satélite começou com a tal da banda C, que era a banda que tinha aquelas antenas enormes para você receber televisão, isso no varejo, né? Passou para a banda KU, que é uma banda de maior velocidade e de menos interferência, e agora está a banda KA, que é uma banda de altíssima velocidade e mais interferente, e o comprimento de onda é menor. E da banda KA vem aí a banda E, a banda H, outras bandas de evoluções tecnológicas que vão acontecer, porque o espectro permite isso, né? Então a gente tem que se manter informado sobre isso para a peteca não cair. Paulo, deixa eu explorar um pouquinho. Vocês enxergaram a ameaça Elon Musk? Ou ela surgiu como uma tsunami? Como é que foi? E quanto tempo atrás isso impactou o seu mercado? Se você puder, e você já falou bastante sobre essa questão da sua preocupação e como isso está transformando o seu olhar. Mas como a ameaça, né, da empresa dele trouxe uma mudança e você teve que agir rápido. Queria que você falasse da importância da sua flexibilidade e agilidade no presente e que vai te levar ao futuro. O Elon Musk, no Brasil, efetivamente, ele está há cerca de 2 anos. Foi em meados de 2022 que ele começou muito modestamente. Mas sem sinal para o mercado. Nós já tínhamos percebido isso, porque ele já estava atuando nos Estados Unidos. Então a gente tentou uma aproximação com eles. Naquele momento ele falou que não estou interessado em montar nada. Ele não, alguma pessoa que o representasse, não estou interessado em ir para o Brasil agora. Quando a gente for, nós vamos procurar vocês.
Ele acabou vindo no início de 2023 e até nos procurou. A pessoa que está tocando isso hoje aqui no Brasil, da Starlink, é um sujeito que trabalhou comigo na Gilat, que é o Vicente. Aí ele nos procurou e falou: a gente quer que vocês sejam nossos parceiros aqui no Brasil. Só que para ser parceiro deles, nós tínhamos que fazer um investimento de $4 milhões, sem nenhuma garantia. Eu tinha que comprar 2.000 equipamentos, cada equipamento a $2 mil, e bancar isso para colocar isso no mercado. Não, eu posso ser um seu parceiro de serviços, eu faço instalação, faço manutenção, faço operação, mas eu não vou investir $4 milhões completamente cego, sem nenhum suporte Sem de nenhuma qualidade. garantia. Né? A minha preocupação é a qualidade. A gente está no mercado vivo há 23 anos porque a gente mantém uma qualidade excepcional. Não tem um cliente que reclame de que o serviço parou durante muito tempo, de que não houve uma atenção nossa. E a Starlink não dá isso. O que nós fizemos? Nós compramos uma anteninha da Starlink. Aí botamos lá no nosso teleporto. A gente tem um teleporto em Belo Horizonte. Teleporto onde ficam as antenas lá que se comunicam com os satélites. E queimou uma fonte do equipamento. 45 dias para chegar a outra. Não é um tipo de qualidade que eu posso prestar para o meu cliente. Perfeito. Entendeu? Eu queria também, Paulo, nós estamos aqui na reta final, mas eu queria deixar para você também uma reflexão, que o Paulo trouxe uma questão da promessa. Hoje a gente vê muito no mercado esse tipo de isca. Joga uma isca para você, é uma promessa mesmo, eu chamo de promessa assim que eu rotulo. E aí você mergulha nisso, você faz um investimento sem nenhum tipo de garantia, sem nenhum tipo de foco. Óbvio que você lida com um possível arrependimento depois, mas você se preparou para dizer um não. Não, nessa condição eu não vou. Né? E olha com todo o modismo. E aqui, pessoal, a gente está falando Elon Musk, mas nós estamos falando da pessoa jurídica e todo o aparato que está atrás dele. A gente só está traduzindo, estamos falando da Starlink. Então, é muito importante que você tome muito cuidado com iscas. A isca, normalmente, ela é para te fisgar. Né? E não necessariamente é para te alimentar. Então, faz uma diferença muito grande você perceber e você ter segurança naquele tipo de decisão que você está tomando. Então, queria trazer essa reflexão, que é muito importante em relação ao que você falou. Paulo, vamos então para o encerramento. Epílogo. Que tipo de mensagem você hoje... Vou te levar a 18 anos. Você agora, 2024, está completando virtualmente 18 anos e está entrando no mercado. Que tipo de conselho você dá para esse jovem que está entrando na universidade, que está cheio de dúvidas em relação à profissão que ele escolheu, né? Que está embaralhado com essa quantidade de informações que ele recebe hoje, dificuldade de entendimento de fontes, uma brigalhada política, tudo muito difícil, um país ainda com uma taxa de juros muito elevada. Né? Como é que você... que tipo de conselho você poderia dar para um jovem de 18 anos, para o Paulo, que está completando 18 anos e está entrando no mercado de trabalho? Se eu tivesse 18 anos hoje, eu ia para fora do Brasil. Eu não ficaria aqui. Com esse tipo de educação que nós temos hoje, algumas faculdades ainda são brilhantes, ITA, IME, USP, mas a grande maioria ensina um conteúdo totalmente desnecessário. Eu reconheço, eu fiz 4 faculdades: engenharia de telecomunicações, engenharia econômica, marketing e análise de sistemas. O que eu uso hoje é planilha Excel. Então, dificilmente, já fui gerente de software, aí me especializei nesse tipo de coisa, mas muito pontual. Né? O que fica na tua carreira mesmo é o teu espírito empreendedor, o teu espírito de correr atrás sempre das suas dúvidas. E no Brasil, infelizmente, hoje... Eu tenho netos, né? Tenho uma neta que está fazendo vestibular para medicina. Eu fico preocupado com eles. Eu iria para fora. Coisas que eu me arrependo. Quando eu ia sair da New Bridge, né? Quando é que foi? 2099. Eu saí da New Bridge, final de 99. O dono da New Bridge ligou para minha mulher para eu não sair. Mas eu tinha me comprometido com a Gilat, então eu mantive. Eu me arrependo. Não pela Gilat, não. Eu tive uma carreira de sucesso na Gilat, mas por não ter ido para o Canadá como ele tinha me chamado. Se eu tivesse ido para o Canadá naquela época,
eu acho que a minha vida teria sido, a minha qualidade de vida seria muito melhor do que eu tive aqui no Brasil. Eu fui sequestrado, eu tive assalto, então são coisas que marcam muito, né? Você hoje vai sair à noite, você tem preocupação, seus netos têm que sair, né? Você fica rastreando onde é que eles estão. Isso não é qualidade de vida. Então, por isso que eu diria. E você fala isso, Paulo, não é com tristeza, né? Óbvio, você investe aqui, você está aqui, você vive aqui, você ama o Brasil. Eu te conheço e posso atestar isso. Mas é um alerta, porque cada brasileiro é dono de 200 milhões de avos, como eu falo, do nosso país. É verdade. E nós temos não só que exigir, mas a gente tem que dar o exemplo. E o teu depoimento é um alerta para todos nós que podemos fazer a nossa parte, desde a eleição até a nossa trajetória profissional. Sabe, Paulo? Paulo, assim, a gente tem papo aqui para muito mais tempo, mas eu queria te agradecer demais, demais mesmo, o que você falou. Toda a tua entrevista ela tem um valor absurdo, né? Cada um dos nossos telespectadores aqui certamente vai aprender muito e vai poder refletir muito. Não é questão do certo e do errado. A trajetória do Paulo é uma trajetória vitoriosa. Ele falou aqui de pontos fracos, de dificuldades que ele teve, de momentos em que ele acertou. A gente tinha muita coisa para explorar aqui, mas sem dúvida alguma, o que você fez e o que você deixou nessa entrevista vai dar muito material aqui. Eu queria te agradecer demais o teu tempo, a tua disponibilidade. Eu sei que ele é muito escasso e a gente vai estar junto aí por muitos anos, sem dúvida alguma. Muito obrigado. Não, eu que agradeço, fico honrado do convite. Muito bom, agradeço a vocês aí que deram suporte a essa entrevista, esse bate-papo nosso aqui. E estou à disposição, cara. Se alguém precisar alguma coisa, estou à disposição. Muito obrigado, Paulo. Grande Edu. Até sábado. Até sábado. É sexta, né? O jogo tá...